Se tiver algum telefone tocando, eu peço licença, tá, Tá, gente? fiquem... Não, já vou deixar avisado todo mundo, inclusive. Como vocês estão, meus queridos? Todos bem? Que satisfação voltar aqui para falar com vocês. Esse daqui é o episódio 5, quilômetro 5 do podcast 50 Bem. Estamos começando a segunda temporada. Graças a Deus, ano passado foi um sucesso. E agora a gente retoma os trabalhos junto com a equipe aqui do Podless. Juan, muito obrigado pelo seu apoio, viu? Pessoal, eu queria também fazer um agradecimento, antes de dar início aqui aos nossos trabalhos hoje, eu queria fazer um agradecimento ao pessoal da eClient Tecnologia, né, por me ceder o meu tempo também para estar aqui disponível. O pessoal da Conexão LES, hoje quem está com a gente é o Juan. Também mandar um abraço para o professor Spers, aqui da Exalc, pelo espaço que ele cede aqui para gente, que tem sido de grande valia. Hoje, meus convidados, eu tenho duas pessoas especiais aqui, Dr. Humberto Passos e Dr. Pedro Xavier. Já vou passar o currículo deles para vocês. Nosso objetivo hoje, de novo, é poder compartilhar sobre a saúde. Eu falo sempre sobre a idade dos 50, porque é a idade que está me faltando alguns meses para chegar, faltam 11 meses para chegar nos 50 anos. Mas o que a gente vai conversar aqui, o que a gente fala aqui, serve para todo mundo, tá? Isso não tenha dúvida nenhuma. Primeiro, agradecer aos meus dois convidados. Humberto, obrigado pela presença. Eu sei que você está de plantão hoje, né? Você está sobre aviso, que chama? Sobre aviso, mas eu estou muito satisfeito com o convite dos 50 Bem para voltar aqui para falar de novo. Você gostou, né? Eu acho que 50 Bem é um tema que sempre me encontra, me abraça, né? E receber esse convite teu, Gustavo, e o trabalho excepcional que você está fazendo é sempre um privilégio. Que legal. Né? Qual que é o nosso lema? Do sofá? Do sofá aos 5 quilômetros. Aos 5 quilômetros. Aos 5 quilômetros. É isso aí. E comigo aqui também hoje, aceitou o nosso convite, o doutor Pedro. Pedro, muito obrigado pela sua presença hoje, viu? Prazer é meu. Vai ser um prazer estar com vocês hoje a gente vai arrebentar com ele, hein, Humberto? Pessoal, ter dois cardiologistas juntos, eu tô me sentindo aqui no consultório. Então a ideia é a seguinte, ó, eu não quero fazer uma consulta particular. Tem gente que mandou pergunta pra gente, mas eu queria abrir os trabalhos perguntando para os dois a seguinte pergunta: por que vocês escolheram cardiologia? O que passa na cabeça de vocês na hora que falou assim, vou cuidar do coração das pessoas? Humberto. Bom, eu agradeço novamente. Estar dividindo aqui com o Pedrão é fantástico, né? Essa conversa. Bom, eu acho que escolher cardiologia é você pensar na possibilidade de facilitar a vida das pessoas da melhor maneira. Você sabe, Gustavo, a gente já teve a oportunidade de falar no podcast anterior dos 50 Bem, já deixo, fica a dica, hashtag ouça, que ficou fantástico. Cara, né? você é o melhor cara para fazer propaganda no meu podcast. Eu acho que assim, as doenças cardiovasculares, elas são as doenças que mais matam no mundo contemporâneo. Então, quando você tem esse privilégio de trabalhar com uma especialidade que pode modificar a vida das pessoas e contribuir para que elas vivam mais e principalmente dentro da proposta do teu podcast, vivam mais e melhor, eu acho que é fantástico e a cardiologia me encontrou desde os 5 anos de idade, exatamente com essa possibilidade de ser aí pelo menos uma porta, uma ponta para facilitar a vida das pessoas. Eu acho que isso é o que... Eu já marquei até uma frase aqui. Viva mais, viva melhor. Viva mais e viva melhor. Não tenha dúvida nenhuma. Boa. Pedrão, Gustavo, o que você foi escolher a cardiologia, hein? Foi por um acaso, na verdade. A princípio eu não pensava em fazer cardio. Eu cheguei a entrar em uma residência essencialmente de pediatria, cheguei a começar a pediatria, e aí eu vi que eu não tinha aquele dom que os pediatras têm com ali, daí principalmente com as mães, né? Dom ou paciência? Paciência, talvez demande uma paciência a mais ali. Mas é uma profissão maravilhosa. Mas a cardiologia acabou, eu fui fazer clínica médica, que eu achava que a clínica médica eu tenho uma visão muito, muito romântica dela, né? Que abrange a medicina de uma maneira muito... Eu acho bonita a clínica médica na raiz, né? Da palavra, nos tratamentos das diversas comorbidades, diversos sistemas.
E aí, durante essa primeira residência aí, foi amadurecendo, fui naturalmente desenvolvendo um gosto maior pela cardiologia. Ah, que bacana. E como que vocês dois se conheceram? Onde apareceu essa amizade aí? Acho que a gente tem versões diferentes. Tem versões diferentes? Eu quero ouvir a verdadeira primeiro. Vai. A verdadeira? Poxa, você sabe que o serviço de cardiologia, principalmente onde eu estou inserido e faço parte e desenvolvo as minhas atividades, a gente sempre olha para os cardiologistas mais novos e com a possibilidade deles aportarem um olhar mais atualizado, um olhar interessante de pessoas competentes. E o Pedro se encaixa perfeitamente dentro disso, né? Estava no Guarujá, a gente foi conversando e tal, e acabou que a gente teve a possibilidade de contar com ele para reforçar e melhorar ainda mais a qualidade da cardiologia que a gente faz, né? Então, eu acho que basicamente é trazer aí um cardiologista jovem, um cardiologista extremamente bem preparado, bem qualificado para qualificar ainda mais o serviço nosso da unidade coronária, do atendimento cardiológico, e eu acho que quem ganha a cidade, quem ganha a região e faz um ano já, né, Pedro? Um ano. Se defenda agora, Pedro. Quero só escutar a sua versão. Eu vou te contar, minha versão é legal. Eu julgo ela legal, né? Então, assim, eu me mudei muito. Embora 32 anos, eu já me mudei bastante. Cara, você não aparenta 32, cara. É 45. 45. Aliás, se a conversa é para falar sobre isso, a gente vai contar como é que chega no estúdio de gravação quem tem 50 e chega quem de tem 32. Mas depois a gente conta essa história. Mas vai lá, Pedrão. Não, mas ó, é o seguinte. E aí eu tinha saído da cardiologia. Quando eu saí da cardiologia, eu tive uma proposta de emprego em Brasília. Era uma proposta, eu trabalhava num hospital lá particular, um hospital bem renomado, e em certo momento eu decidi que aquilo não fazia sentido na minha vida e que eu queria dar aula e surfar. Aí larguei tudo naquela vida. Não nessa ordem, mas era dar aula e surfar. Não nessa ordem. E aí, a vida correu, tive a oportunidade, um colega me chamou para entrar na faculdade do Guarujá, eu fui para lá. E então eu saí de dois mundos completamente diferentes, né? Um mundo de um hospital privado com um aporte financeiro muito grande e fui para uma realidade extrema, que é hoje o litoral de São Paulo. A gente tem muito problema com saúde pública lá. Saneamento básico. A própria corrupção acaba acaba influindo bastante na saúde. E aí eu me vi numa realidade diferente, né? Numa realidade completamente oposta de Brasília, que por um lado pessoal era muito bacana, porque eu tinha praia e tal, os amigos lá. Por outro, pelo profissional, acabava deixando a desejar um pouquinho. Eu tive um colega, meu amigo de infância, eu sou padrinho de casamento dele, que por um acaso estava em Piracicaba, é a única pessoa que eu conheci em Piracicaba até então. Fazia tempo que a gente não se falava, ele me ligou até hoje, eu lembro, numa terça-feira, e falou assim, eu já tava deitado pra dormir. E aí, como é que tá a vida? Eu falei, despretensiosamente. Falei, mais ou menos, tô pensando em ir pro interior. Ele falou, vem pra Piracicaba. Falei, cara, não é assim, né? Não chego em Piracicaba, bato na porta do hospital. Falou, cheguei. Aí, enfim, resumindo, ele entrou em contato com que falou com o Humberto. E eu e o Humberto, a gente começou a... E aí fez a ponte com o Humberto. Me trouxe pra cá... E aí, cara, é muito engraçado isso, porque a gente não se conhecia previamente. O Humberto hoje, o Humberto é um pai pra mim, eu posso falar isso. É um cara que eu admiro muito. Já chamou de velho. Falar que tem 50 a mais, já sou tratado como pai, né? Deixa eu perguntar, você parou na vaga de idoso aqui na frente ou não? Eu? 60 a mais, Não? Eu não. Não, mas a gente não aparenta ser velho, não. Só estamos achando a casa dos 50. E aí você veio parar pra cá, pra Piracicaba. Foi isso, aí eu vim pra cá e tô aqui. Mudou com Malicuia. Vim com Malicuia. E tá curtindo a cidade. Legal, uma cidade muito boa. Aqui é gostoso. Me acolhido muito bem. Aqui legal. É gostoso pra caramba. Meus queridos, e aí? Vamos lá, entrando no tema da qualidade de vida aos 50. Eu acho que um dos tópicos que a gente mais conversa a respeito disso é a questão do esporte, né? Como o esporte, ele pode impactar e pode mudar o ambiente. Esse final de semana, vou contar uma historinha para vocês que eu achei muito interessante. Esse final de semana eu vi um post de um organizador de corridas
e ele foi organizar uma corrida. Eu não vou falar nome de cidade para não causar nada, mas ele foi organizar uma corrida numa cidade próxima aqui, de Piracicaba, e a realidade da organização é totalmente diferente de Piracicaba, porque Piracicaba incentiva corridas, Piracicaba tem muitas provas aqui que ocorrem, e esse incentivo, ele acaba movimentando a cidade como um todo, né? E tem cidades que não se movimentam, não tem isso como foco, né? Então aqui a corrida acaba gerando esse movimento entre as pessoas, e a gente está vendo muita gente agora na corrida. Eu entendo, lógico, tem outros esportes, tem natação, tem ciclismo, mas eu queria falar que vocês me contassem um pouquinho como que o esporte está envolvido hoje na vida de vocês primeiro, né? E como que vocês fazem essa balança do trabalho da cardiologia com o esporte, né? Qual que é a importância disso para vocês primeiro, depois a gente fala dos pacientes. Humbertão, começa? Começo. Eu acho que é interessante isso, porque Piracicaba hoje tem estabelecido a atividade física, a corrida, como uma cultura. Sim. Então, toda vez que você estabelece uma cultura de cuidado, isso significa uma cultura de cuidado, você modifica todo o ecossistema da cidade. Então, isso é muito bacana, né? Então, você trouxe aí essa questão das várias provas e tal. Então, parece que já está enraizado na cultura de que atividade física é interessante. Interessante isso, Gustavo, porque isso modifica o prognóstico das pessoas, modifica a qualidade de vida, modifica a interação social das pessoas. Então, a atividade física ela tem vários impactos aí em diversos níveis, né? Do ponto de vista pessoal, eu acho que a gente, quando escolhe cardiologia e principalmente a gente escolhe trabalhar com uma doença ou com um órgão que eventualmente tem alta mortalidade ou tem alto impacto em desfecho, por exemplo, eu acho que a gente precisa começar a lição em casa. Então, você começar a lição em casa e de estabelecer uma métrica, um hábito, estabelecer uma rotina de vida qualificada, e nós estamos falando de qualificação, especialmente nesse momento, sobre atividade física, eu acho que é obrigatório. Não se pode pedir para um cliente, para um paciente ou num atendimento que ele faça alguma coisa que você não tem dentro ou você não se conecta com aquilo e não faz parte daquilo. Então, hoje eu, por exemplo, faço atividade física praticamente 7 dias por semana. Então, obviamente que isso é uma decisão pessoal, mas não tenho autoridade. Eu acho que você ter autoridade é fundamental para que você proponha alguma coisa para quem vem te procurar, ou nos ambientes que você está inserido, ou nas conversas. Então, eu acho que a atividade física ela é fundamental, mas principalmente deve começar dentro da nossa casa, começar com a gente, para que você então tenha essa possibilidade de colocar para as outras pessoas como uma necessidade, principalmente quando a gente pensa aí, eu coloquei aqui, vivendo melhor aos 50 anos ou buscando qualificar a vida. Então a gente precisa fazer escolhas, e essas escolhas elas precisam estar primeiro dentro da gente, para a gente propor isso como uma mudança mais sustentável aí. Eu acho bacana, porque quando você fala assim, quando até o paciente te acompanha numa rede social, sem dúvida, ele vê que você pratica esporte e aquilo que você fala no consultório deve fazer muito mais sentido para o paciente, né? Quando você incentiva ele para começar, por exemplo, a fazer uma atividade. E é interessante que eles trouxeram, e já tem trabalhos mostrando, por exemplo, que você falar da atividade física numa plataforma digital, você estimula também, muitas vezes, as pessoas a começarem alguma coisa nesse sentido. Sim, não tenha dúvida. Por exemplo, eu acompanho um canal no Instagram, eu acompanho um endereço no Instagram que chama 50 Bem. Quando eu vejo esse cara saindo hoje, terça-feira, 5 horas da manhã, para correr, estimulando as pessoas, eu acho que você já cria uma cultura, e essa cultura é de facilitação para que pessoas que não fazem nada ou que estão no sofá comecem a se modificar, comecem a modificar seu estilo de vida e a sua rotina, né? Então eu acho que é muito bacana isso, e a gente precisa ganhar, a gente precisa ter esse movimento de maneira exponencial, porque você cria exatamente uma perspectiva de que mais gente, mais pessoas tenham
terão a qualidade de vida modificada e a perspectiva não só de presente, mas de futuro. Porque quando a gente traz essa perspectiva de 50 anos, por exemplo, que é um dos temas que você convidou a gente para falar, eu vou colocar o título que eu dei, Vivendo Melhor aos 50 anos, nós estamos disciplinando o presente para olhando o futuro. Sim. Então, isso é fundamental. E quando você fala de disciplinar o presente, você se coloca dentro de uma perspectiva de criar alguns hábitos interessantes. A atividade física faz parte disso, para que você tenha uma perspectiva de envelhecimento saudável. Né? Então, eu acho que é um investimento. É um investimento, né? Porque em algum momento a gente vai precisar resgatar alguma coisa e você só resgata daquilo que você realmente investiu. Então, eu acho que é dentro dessa perspectiva que eu olharia aí nesse aspecto. Pedrão, você pode interromper a hora que você quiser, meu amigo. Não. Porque você falou comigo hoje um assunto similar com isso, né? Não, eu vou colocar isso em pauta. Só o esporte na minha vida pessoal foi incluído desde cedo, assim, foi natural. Mas um outro ponto que é bacana, que eu acho legal, primeiro esse ponto que o Dr. Humberto colocou, da inclusão, da parte cultural da cidade de Piracicaba, é uma coisa que eu tenho notado mesmo, desde que eu vim pra cá. Eu não sei se esse negócio da corrida agora tá mais em voga, tá mais em alta, mas realmente é uma coisa que eu vou falar sobre isso, tá? Eu vejo muito na cidade, é o pessoal se movimentando, o pessoal gosta muito de correr aqui, é engraçado isso. E muito bom também, né? Muito saudável. Mas assim, eu acho que o esporte ele tem a parte de inclusão social em todos os aspectos, desde a primeira infância aí até levar a formação de um cidadão. Acho que tem a parte de valores que desenvolve, né? Uau. Sei lá, o moleque faz judô, pô, tem todo aquela cartilha, né? De disciplina, de respeito, de honra dentro do esporte, como diversos esportes têm, a maioria deles. Mas assim, uma coisa que é muito legal, por exemplo, eu sempre, desde cedo eu jogava tênis. E o tênis, em todos esses lugares que eu te falei que eu já passei bastante, sempre me abriu muitas portas, no sentido de fazer novas amizades, conhecer alguém bacana. O esporte cria conexão. Sim. Ajuda a criar conexão. Facilita então, muito. Você chega numa cidade que você não conhece ninguém. Poxa, eu vou lá no clube e tal. Oba, tudo bem? Vamos bater bola e tal. Vira teu amigo, né? É uma troca bastante bem legal. Mas assim, e aí não é colocando pimenta, eu concordo em número e em grau o que vocês falaram. Eu acho que é muito difícil a gente desassociar a persona do profissional e tem que ter, até pela fala de propriedade mesmo, tem que ter assim, alinhamento, e na minha vida eu busco muito isso. Mas eu acho difícil também com a exposição que a gente vive hoje em rede social, em tudo... Talvez, assim, a romantização por exemplo, do profissional da saúde, né? Que então esse cara, ele tem que comer super saudável, ele não pode colocar álcool na boca, então ele não fuma, ele faz atividades físicas todos os dias. Eu acho que existe um exemplo, ele tem que ser dado, e eu particularmente busco isso no meu dia a dia. Mas conheço ótimos médicos que não fazem isso no dia a dia. E eu seria hipócrita de falar que eles não são ótimos médicos só por conta dessa condição. Então, acho que o exemplo tá aí para ser dado, né? Perfeito. Mas acho que a gente não muda ninguém. No máximo, a gente inspira. Acho que é por aí. Não, mas eu concordo. Mas na verdade é que não pode ser no exagero, né? Tem que ser no equilíbrio. Assim, bom senso na vida. Bom senso na vida. Então, assim, eu mesmo me proponho no 50 bem a comer meu torresminho na sexta-feira. Isso aí eu não vou escapar. Sexta-feira agora foi meu pré-treino, viu, Humberto? E o pastel, né? É hoje. É hoje. Hoje é terça, hoje tem pastel. Hoje é de pastel. E eu pedi pra minha nutricionista, quando ela montou lá toda a minha nutrição, ela terça-feira ficou como carbo e proteína carne. O pastel. Ela montou pra mim. Você faz no air fryer? Não, eu vou na pastelaria. Onde que é? É o da Capivara lá? Não, tem o da Capivara. Não, mas lá onde eu vou é a pastelaria do Campeão. Vou falar pra você, pastel é perfeito. Vai fazer mais de anos que eu vou lá com meu filho para comer pastel toda terça-feira. Iremos, então. Iremos hoje. Sabe o que é interessante, aproveitando esse gancho, eu acho que o que o Pedro trouxe também, eu acho que essa relação social que a gente cria para alguma atividade, não exclusivamente sobre
a atividade física ou essas outras conexões aonde você inclui o pastel, eu acho que é extremamente saudável, né? Então eu acho que o que a gente precisa é sempre ter esse ponto de equilíbrio, porque a nossa vida, ela não é só feita de atividade física, ela é feita também de atividade física, ou de cuidado, ou de tentar ser congruente, conforme o Pedro trouxe, mas obviamente que a gente precisa trazer isso com mais leveza, né? Então acho que isso é importante. Aliás, eu e o Pedro aqui estamos assinando a tua carta de alforria para comer o pastel. Obrigado. E para comer o torresmo esporadicamente. Eu devia ter trazido o medidor de pressão aqui. Tá junto, porque vai que passar mal. Eu vou levar os dois. É nosso testemunha que assim, a gente pode fazer isso, né? Agora, o que a gente precisa separar aquilo que nós fazemos de rotina daquilo que a gente faz esporadicamente. Sim. Então, o problema do cardiologista de dar essa liberdade para o cliente ou para o paciente ou para quem procura é que muitas vezes a leitura dele é enviesada. Esse é um grande problema. Perfeito. E de achar que você está autorizando algo que deve e pode ser feito no cotidiano. Essa autorização não é isso. Então, eu acho, em relação à bebida alcoólica, e ela pode ser interpretada coisa, né? Do jeito que a pessoa quiser. Lógico, é meio arbitrário. Eu vou dar um exemplo do meu pai, se vocês me permitem depois. Eu acho que essa é uma coisa importante, porque a gente, como médico, antes de ser médico, a gente é pessoa. Então, nós temos as nossas preferências, nós temos aí a nossa memória de infância. Eu, por exemplo, mineiro, criado em Minas, com toda a cultura mineira de comida, é lógico que eu tenho memórias afetivas e que eu preciso esporadicamente resgatar essas memórias. Claro, porque não resgatar essas memórias é tão doentio quanto o excesso e colocar isso no cotidiano. Professor, e aí leva a gente... Pedro? Não, com certeza. E aí leva a gente para outra discussão, né? Então, que é o que você falou. Toda a parte física, né? Que é super importante. Mas a gente tem que estabelecer a parte mental também. Claro. Né? Então, mas você sabe que a ida pro pastel, ela teve um objetivo, né? Era um momento que eu conseguia ficar com meu filho conversando... Poxa. Sem mexer no celular. Aí, às vezes, eu vou no pastel, pego no celular, ele dá bronca em mim. Pai, vamos conversar? Isso é legal. E aí, pega, vira o celular. Mas assim, nem que sejam 30 minutos. Mas é um tempo de você dar uma parada, pelo menos, e isso ficou sagrado. Ficou toda terça. E você sabe que é interessante, aproveitando isso, depois você puxa a gente pro outro lado, Pedro puxa a orelha da gente, nós vamos para qualquer lado, o Juan é nosso testemunho aqui. Não, mas você sabe que é interessante? O que acontece é que você não chega, eu bato muito nisso, pelo menos principalmente na minha escrita, o que acontece é que você não chega num laboratório e mede como é que está essa relação com o teu filho, o tanto que isso é saudável. Porque se você tivesse um objeto de quantificação disso, você veria o tanto que isso é importante. Você só afere o quê? Você vai lá ver a glicemia, ver colesterol. Então, assim, claro que isso são dados importantes. Mas se eu tivesse uma maneira de quantificar isso aí, o tanto que essa relação com o teu filho, que esse momento de desconexão traz para você um capital de saúde, a gente estimularia mais pessoas a que percorram esse caminho, incluindo o pastel. Tá vendo? Aí, chegou Pedro, no pastel. Pedro, você tá junto ou a gente separou a nossa amizade? Não, de forma nenhuma, jamais, mas irei pro pastel depois também. Mas assim... Vai todo mundo no pastel hoje. Eu concordo, é isso que você falou. A gente tem que, às vezes, deixar um pouco as medidas objetivas de lado. Lá, sempre com bom senso, mas é isso. Tem coisas que você não mensura, né? Então, a qualidade de vida, tempo de qualidade com quem a gente gosta, gastar tempo com isso é importante. Não, mas se eu fosse fazer um desenho sobre o que é qualidade de vida aos 50, eu não vou falar que é só fazer o exame. Fazer meus exames que eu preciso para estar bem. Eu vou falar que é estar bem com a família. Eu vou falar que é estar bem com o meu trabalho. Eu vou falar que é estar bem com a parte espiritual. Cada um dentro da sua religião. Com certeza. Mas é um conjunto de coisas que a pessoa lá vai ter que ter um equilíbrio. Com certeza. E justamente, às vezes, um desses escapar pode ser prejudicial.
Então, eu acho que é muito legal essa parte do esporte, porque, por exemplo, o esporte acaba também unindo a família nisso. Sim, então, isso é muito legal. Não, é joia. Então, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no ano passado. No ano passado, eu e o Gabriel, a gente se propôs a correr uma maratona juntos. Durante 4 meses, treinamos juntos a maratona. Eu acompanhei, foi maravilhoso. No dia, vai minha esposa e meu filho mais novo. E no mesmo dia, eu largo com o meu filho, assim, largar com ele foi algo emocionante. Foi de arrepiar. Só que ele estava lesionado, então ele falou assim para mim, pai, segue, faz o seu ritmo que eu vou fazer o meu, cada um correu a sua corrida. E quando eu cheguei ainda na chegada, tava meu outro filho me esperando. Então, olha só o que o esporte proporcionou. De estar todo mundo junto, curtindo aquele momento. E isso ficou eternizado agora na perna dos dois, né? Porque ele fez a tatuagem e eu fiz a minha tatuagem também. Sabe o que me lembrou essa história? Eu não vou saber o nome, às vezes vocês sabem, mas é da corrida mesmo. Tem uma que são 2 irmãos correndo, vocês já devem ter... E aí, um deles ia ganhar a corrida e aí ele lesiona a perna, não sei se tem um estiramento. E aí ele segura, Aí vem o segundo, então assim, ele tava em primeiro lugar, esse irmão, vinha o segundo corredor, que ele ia passar a linha de chegada. Vem o segundo corredor e em terceiro lugar tava o irmão do primeiro. E aí esse primeiro sente a fisgada e o segundo passa ele, e aí o irmão dele chega e em vez de pegar o pódio de segundo lugar, ele põe ele aqui nas costas e leva junto. E vai mancando os dois até ali. Fantástico, isso é fantástico. São coisas que a corrida proporciona pra gente. Mas muito bacana. Queridos, e agora me fale o seguinte, ó. Vamos voltar na questão de cuidar um pouquinho da saúde. O Humberto, no outro podcast, falou uma coisa muito legal, viu, Humberto? Que eu nunca esqueço. Eu perguntei por que as pessoas, talvez com 50, começam a se preocupar mais com a saúde. E aí você falou que normalmente os jovens, como eles têm um saldo positivo talvez muito grande, eles não se preocupem com isso. E quando as pessoas já estão nos 50, é como se esse saldo tivesse já chegado no limite. E aí que eles começam a se preocupar. Né? O que a gente pode falar para esses jovens de 30, esses jovens de 40, esses jovens de 50, que seria o ideal mínimo para eles poderem ter uma vida mais, não vou falar para ser regulada, mas para evitar dores de cabeça lá na frente? Pedrão, quer começar? Posso falar. Existe, na verdade, essa maneira mais objetiva de quantificar isso. Então, a Sociedade de Cardiologia Americana, ela fala, na verdade, de 150 minutos por semana para mulheres, até 300 minutos de semana para os homens. Então, pera um pouquinho. 150 minutos de atividade física para as mulheres. E 300 minutos para os homens. E 300 minutos para os homens. De aeróbico, né? Isso aí é uma atividade de leve a moderada intensidade. É o mínimo que a gente recomenda para o paciente. Então, eu não sei, essa recomendação é uma coisa que eu faço muito dentro do meu dia a dia. Então, até o paciente, né, o perfil que é mais sedentário, começa 150 minutos por semana, 5 vezes por semana, 30 minutinhos, ou 3 vezes por semana, porque aí o cara pega o hábito, né? Uma vez que pega o hábito, aí ele vai embora, porque ele vai sentir o benefício daquilo no próprio corpo, né? Professor? Eu acho que é isso, né? Eu acho que essa é um ponto de partida, eu acho que a gente precisa ter ponto de partida. E o que eu sempre falo, né, Pedro, não é de qualquer jeito. Eu acho que a gente tem hoje muito bem documentado o benefício, é fato. Mas o benefício a partir de quanto? De como? Como a gente vai fazer? Existe também a questão dos 10 mil passos, né? Sim. É outra perspectiva. Então a gente tem hoje alguns marcadores que modificam exatamente a perspectiva de curto, médio e longo prazo. O que a gente precisa pensar, eu falo já da perspectiva, né? O Pedro é um jovem cardiologista, né? Eu falo hoje da perspectiva da meia-idade, né? Eu passei da meia-idade. Então, eu acho que essa idade é muito interessante, porque a pergunta que eu faço hoje é como eu quero me ver daqui 10, 15, 20, 30 anos. Então, eu acho que envelhecer é inevitável. O como você vai envelhecer é fruto de escolhas que você precisa fazer agora. Perfeito. Claro,
Se você pega, por exemplo, a doença aterosclerótica ela acontece em linha do tempo. Por exemplo, com 10 anos você tem, hoje em dia, principalmente com os fast foods, com essa comida rápida, você já tem acúmulo, por exemplo, de célula espumosa e começa o processo aterosclerótico. Esse processo aterosclerótico, uma vez que você não tem um estilo de vida saudável, 40 anos você começa a ter os primeiros eventos e a gente tem documentado infarto e você com 40 começa anos. com 40 anos, porque a partir da quarta década você já tem expressão clínica daquilo que você não percebia e não tinha nem sintoma, mas que veio acontecendo. Perfeito. Então, você pensar que você caminha numa linha do tempo significa quais são as intervenções necessárias, interessantes, com evidência científica, o que nós estamos falando, o que o Pedro trouxe aqui é evidência científica, de 150 a 300 minutos, eu coloquei a questão dos 10 mil passos, então, quais são as evidências que a gente tem que modificam, ou tem a possibilidade, ou tem um capital de possibilidade de modificar exatamente o aparecimento do processo de adoecimento ou de doença instalada. Então, eu acho que dentro disso, eu acho que é fundamental que a gente pense a nossa história de vida na perspectiva da linha do tempo para saber exatamente como é que a gente pode inserir comportamentos, hábitos, ou pode também desinstalar muitas coisas que a gente precisa desinstalar. Então, eu falo da perspectiva de 50 é uma idade excepcional. Por que é uma idade excepcional? Você tem as maturidades construídas até chegar aos 50, eu sempre brinco, 50 anos, você tem maturidade social, maturidade financeira, maturidade sexual, maturidade educacional, de certa forma, maturidade relacional, então você tem o melhor capital para fazer escolhas. E muitas vezes repensar, ressignificar escolhas que não foram interessantes. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante essa idade. Eu acho isso fantástico. E você já consegue olhar a finitude. E a finitude traz para a gente uma responsabilidade e traz também um aguçar do olhar para saber como é que eu quero construir as próximas etapas nos diversos aspectos que compõem, inclusive, uma nova ou uma atividade profissional paralela. Mas é outra conversa. Isso aí vai longe. É que você falou uma coisa que me passou na cabeça agora, que depois dos 50, você não conta mais, às vezes, quantos anos você fez. Você começa a pensar quantos anos estão faltando. Eu acho que isso deve mudar uma perspectiva de quantos anos estão faltando, mas não na perspectiva de morte, na perspectiva de você qualificar mais a partir do momento. Então, eu acho que qualquer atividade que você coloque a partir de 50 anos, mesmo quem não fez nada até agora, fica a dica, se você não fez nada até agora, tem 50 anos, você tem, a partir de 50 anos, a possibilidade de modificar não só o teu presente, como a tua possibilidade futuro. Então, qualquer atividade que eu coloque em qualquer idade, ela tem um impacto na mudança de perspectiva. Não é isso, Pedro? Isso é fantástico. Isso aí é legal. Ontem eu perguntei liguei pra minha mãe e falei, mãe, amanhã a gente vai gravar um podcast assim, assado. O tema é esse. O que você acha, né? E aí ela falou uma coisa que eu achei muito legal. O que ela falou? Ela falou assim, Pedro, você chegou na metade, né? Aos 50 você chegou na metade da vida já. Eu achei legal essa comparação, porque, lógico, é uma comparação abstrata, né? Não é ninguém vai 100 anos... Mas é uma boa... É uma referência que fica na mente das pessoas. Como se os 50 fosse a metade. Isso. E aí, eu acho que a partir disso, é justamente isso de você se ver... Eu acho que você... Né? Tô falando eu dos meus 30 anos de idade. Mas assim, eu vejo... 32. Você tem espírito 32. De 50, Pedrão, por causa disso. Mas, por exemplo, eu vejo o Dr. Humberto, que é meu amigo pessoal, a gente convive muito junto, e eu vejo o Humberto hoje na melhor fase da vida dele. Por quê? Porque eu acho que é justamente isso. Ele tá num nível da cardiologia hoje que, ele não perde pra ninguém. Ele bate ali porque ele não tem mais o agregar. Você já agregou tudo. Você tem um nível ali de relação interpessoal que
já tá estabelecido. A partir dali você vai ter maturidade para fazer as coisas. É como a gente chegou aí hoje na frente, né? A gente chegou aqui, tava chovendo. Essa história vale a pena contar. Agora, hoje, né? Chegamos aqui, então... Eu cheguei primeiro, todo ansioso, faltando 1 hora antes, eu já tava aqui, e aí? E os dois, pô, calma, vamos chegar, tá marcado tal horário, beleza. Parei na frente do prédio errado, aí o Gustavo falou assim, ó, Pedro, cheguei, você tá no prédio errado, eu passei por você. Fui, tava chovendo, eu parei lá pra frente, deixei uma vaga, porque eu sou muito bacana, viu? Deixei uma vaga aí pros idosos. Eu parei lá na frente, mas aí eu saí correndo do carro na chuva e passei a entrada do prédio. E a hora que eu me toquei, falei, putz, voltei correndo, entrei no prédio ensopado. Aí veio o Gustavo e o Humberto depois, que chegaram 1 hora depois de mim, abriram um guarda-chuva, foram lá, chegaram impecáveis. Então, acho que fez uma alusão boa, né? Eu já cheguei com a ideia, se o Juan estivesse lá fora, Gustavo, ele estaria filmando para dizer, olha como chega o cara de 32 e olha como chega os 2,50. Eu... obviamente, fiquei esperando o Gustavo com guarda-chuva me apanhar no carro pra gente descer abraçado, andando, e o Pedrão dando risada lá de dentro, já olhando a gente aqui. Molhadaço. Faltou só o registro do Juan aqui para mostrar exatamente a diferença de idade, né? E como é que a gente pode construir essas coisas aí. E agora eu vou contar uma história para vocês. Olha só. Eu já pedalava há muitos anos, há muito tempo que eu faço atividade física e eu pedalava. E uma vez eu vim com os meus 2 filhos aqui na Exalc para brincar no prédio principal. A gente estava brincando lá, andando de bicicleta com eles, e começou a cair um pé d'água igual o pé d'água de hoje, igual o pé d'água. E eu não corria nada, zero. E aí eu tive que correr 250 metros rasos para chegar até meu carro. Eu juro que eu achei que eu ia morrer aquele dia. Cara, coração na boca, assim, condicionamento físico zero, porque a bicicleta, ela engana, tá? A bicicleta, eu conheço, eu sei, todo mundo que anda de bicicleta, todos estão acima do peso, não é falar mal, tá? Mas assim, o que acontece? O pessoal da bicicleta vai comer o pão de queijo, vai sempre focado na padaria. Eu tô achando e lembrando de você que você ia mais pelo pão de queijo do pão com mortadela do que pela bicicleta. Eu ia pelo pão de queijo, eu preciso deixar isso registrado aqui. Quente. E assim, claro, se você curte a bike, continue. Isso não é... A gente não está desestimulando. Não estamos desestimulando. A gente vai ser cancelado pela galera da parte aqui, vamos fazer essa parte. Porque senão nós vamos levar pedrada na cabeça. Coma, não tem problema, tudo bem. Mas pedale, né? Mas eu lembro você mandava foto pra mim, exatamente, da padaria. Acho que tinha uma de Saltinho, é isso? Tinha a padaria de Saltinho e a padaria de Tanquinho. Tanquinho e Saltinho, né? Sempre me mandava foto pedalando. Sempre mandava. Né? Não, mas que eu era do time do pedal da padaria. Tem o time do pedal que vai com foco na atividade física. Mas o que eu quis dizer é assim, eu fazendo bike, eu não tinha um condicionamento físico bom. E esses 250 metros, eu quase morri. E aí, acho que umas 2 semanas depois, a minha cunhada me convidou para correr a primeira corrida, 5 km, que era do Ayrton Senna, lá em São Paulo. Então, a gente fez um revezamento, e aí, nesse revezamento, eu corri 5 km. Aí que eu comecei a me apaixonar pela corrida e comecei a ver como que eu estava com o meu condicionamento zero, né? Mas tem que partir de algum momento. Sim. Gustavo, posso aproveitar um gancho? Total. Por isso que é importante na atividade física a gente compor. Eu acho que isso é fundamental. Por exemplo, você faz corrida, associa com musculação. Perfeito. Toda vez que eu tenho a composição de 2 tipos de atividade física, eu consigo agregar e ter um ganho exponencial de resultado. Perfeito. Então eu acho que a gente precisa colocar a musculação dentro desse contexto da corrida, dentro desse contexto da bicicleta. Eu acho que associar isso aí é fundamental para a gente não ficar limitado a um único tipo de atividade física, porque obviamente a gente acaba entrando naquele processo muitas vezes se acostuma, né? O corpo se acostuma. Né? É como se tivesse o steady state, um estado de equilíbrio, e a gente precisa exatamente quebrar esse equilíbrio muitas vezes, agregando uma segunda atividade. A musculação hoje ela está comprovada que ela modifica e prepara você para o envelhecimento. Então eu acho que é fundamental. É isso, Pedro? Perfeito. Você concorda? Quer fazer alguma Não, eu concordo colocação? Absolutamente. Acho que até assim,
cada vez mais a gente vem assistindo vários artigos novos sobre a sarcopenia e como isso tem uma relação com o aumento de mortalidade, né? O que é sarcopenia? Perdão, Gustavo. Eu não conheço. Sarcopenia, perdão. É quando você tem uma... Imagina o seguinte, eu vou colocar um idoso frágil para você. Um senhorzinho de 85 anos que nunca praticou musculação, não se alimentou bem ao longo da vida, chegou aos 60 anos, ficou mais ocioso, tocou a vida mais ou menos no sofá. Você vai olhar o biotipo desse senhor, provavelmente ele vai ter os braços bem fraquinhos, as pernas... E isso é a sarcopenia, né? A perda, entendi. a ausência de massa muscular ali. Perfeito. Então, uma massa muscular reduzida. E a gente sabe que a pessoa que tem um substrato de massa muscular ali, até o tempo de internação dela diminui. Até as complicações dentro da nossa UTI, a gente vê demais isso. O paciente que chega lá em melhor estado físico, porque você vai perder, inexoravelmente, você vai perder massa magra, você vai perder composição corporal dentro de uma internação e tal, mas a gente correlaciona muito isso hoje com o aumento de mortalidade intra-hospitalar. Quem faz atividade física passa por esse processo de uma forma mais tranquila. E o que o Humberto falou da parte da musculação também. E é interessante aproveitar esse gancho do Pedro, dentro da unidade coronária nossa hoje, do qual nós trabalhamos juntos, eu e o Pedro, existe já uma atividade, a fisioterapeuta já faz uma atividade de resistência. Então, a gente já tem uma atividade de musculação, obviamente que olhando para aquele cenário nos pacientes, porque isso modifica o tempo de internação do paciente. Inclusive paciente com insuficiência cardíaca, com falência cardíaca, com disfunção, com um coração fraco, grande, né, de maneira simplista e popular aí, esse mesmo paciente com insuficiência cardíaca, ele é submetido a um regime de atividade física que inclui a musculação, obviamente que voltada para aquela atividade, e a gente modifica e diminui o tempo de internação, melhora a sobrevida, e esse paciente tem uma perspectiva de vida melhorada. Professor, outra coisa que acho que o senhor vai ter uma visão horizontal melhor do que a minha disso, mas assim, uma coisa que eu pego muito é paciente que chega às vezes até com um conceito prévio, ou porque foi passado por... Olha, eu não posso fazer exercício físico porque eu tenho insuficiência cardíaca. Sim, bom. Eu não posso... Ele usa isso como justificativa para não fazer atividade física. Na verdade, Gustavo, isso às vezes foi até orientado para ele em algum momento, ou com às vezes uma pessoa que tivesse uma informação mais... não fez ele quer dizer, não fez um upgrade de conhecimento, né, Pedro? Assim... Resumindo, não fez um upgrade de conhecimento. Não, mas... Pode abrir o jogo. Pode abrir o jogo. Mas nós estamos entre amigos, né? Não tem segredo. Tudo que a gente coloca é o seguinte, lógico que bom senso, canja de galinha, não falta para, né? É bom para todo mundo. A gente tem maneiras, métodos hoje de mensurar quanto que esse paciente tem que ir, até onde ele tem que ir. Qual que é o limite que ele tem? Qual que é o limite, aonde deve ser respeitado, o que pode deflagrar alguma... Mas assim... Via de regra, existem condições que você realmente contraindica, mas assim, muito difícil, essas são exceções. Sim. Pacientes, eles até com insuficiência cardíaca, a gente quer que esse paciente faça exercício físico, tá? De novo, dentro de um bom senso, dentro de um ambiente controlado, indicado, bem feito. Isso. Mas a gente sempre faz uma... que aí eu vou fazer aquele gancho, né? O paciente, às vezes, ele pode se apoiar nessa questão e falar o seguinte, o médico falou para não fazer nada. E aí ele vai lá e não faz nada. Mas não, o médico tem que incentivar algum tipo de atividade física dentro dos seus limites estabelecidos. Isso. Uma pessoa que tem esse tipo de deficiência cardíaca não vai ficar focada em fazer uma maratona, por exemplo, mas ela pode estar focada em trabalhar uma musculação, fazer uma... Eu acho que hoje a gente precisa, principalmente, usar uma linguagem inteligível. Uma linguagem que a pessoa entenda, que o paciente entende. Então, assim, é obrigação do médico hoje explicar para ele o que isso vai modificar os próximos anos dele, ou a sobrevida, ou a rotina, ou a qualidade de vida. A partir disso, dificilmente a gente vai ter um paciente que não vai ter adesão, né, Pedro? Eu tenho um paciente, ele tem 86 anos, 86 ou 87, ele é revascularizado.
tá? Ele fez uma cirurgia aqui pra... Já tem o peito aberto. Já tem o peito aberto. Tatuagem. Tatuagem. Tem uma tatuagem no peito. Tem uma belíssima tatuagem aqui no peito. E a gente hoje é parceiro de tênis, tá? Mas assim, a primeira vez que ele me chamou pra jogar tênis junto com ele, enfim, já ele passou, a gente viu, dá pra ir até aqui e tal, chamou pra jogar tênis com ele, falei, pô, vou lá, né, vou no bom grado, né, fazer... E vou pegar leve com ele. Vou pegar leve com ele, tem sacanagem de dar curtinha. Você perdeu de quanto? Fale, seja direto. Olha, ele bate muito, viu? Ele é bonitinho, e só... Ele não precisa correr, é só ter um jeitinho. Não, ele dá aula ali. Ele vai lá, deu um slide. Me deu um couro, eu tô procurando a bola até agora. Isso é muito bacana, né? Mas esses exemplos é muito bacana. Não, mas é importante. E aí, eu vou fazer uma outra referência. Você tinha falado a outra vez, Humberto, que... Assistam o podcast, por favor. Depois no final que eu peço para dar like, para fazer comentário. Inclusive, deixa eu fazer então agora no meio já. Se você tiver qualquer dúvida, quiser mandar uma pergunta para os dois, por gentileza, pode colocar nos comentários aqui do vídeo, que eles vão ler todos os comentários. O Instagram, tanto do Humberto quanto do Pedro, também vão estar na descrição do vídeo, tá bom? Não esqueçam de dar seu like e seguir o canal. Gustavo, só desculpa te cortar, mas eu achei muito bacana a Coca-Cola ter mandado isso pra gente. Também queria agradecer eles. Pedir patrocínio? É o consignado, né? É o consignado. É o marketing por consignação. Vamos ver se dá certo. Deixa aqui. Não, eu passei no Oxxo comprar. A Oxxo aí fica a dica também. Fica a dica também. Humberto, outra vez você tinha falado passado uma informação que também me marcou. Algumas coisas que foi... Porque foi muito conteúdo aquela vez. E algumas coisas me marcou muito. Das pessoas que passaram pela mesa cirúrgica com você, que depois de uma cirurgia prometeram que iam fazer uma atividade física e parece que mais da metade, depois de alguns meses, desiste e volta à rotina totalmente normal. Eu acho que assim, nem só das que passaram pela intervenção, né, na hemodinâmica, mas o trabalho que eu vi, Gustavo, que eu referenciei, foi da Cleveland Clinic. Né? Eu tive uma oportunidade de ficar uma temporada curta lá, e dos trabalhos da Cleveland, que é um dos maiores serviços de cirurgia e intervenção, dos pacientes que foram operados, quer dizer, tiveram o peito aberto com aquela tatuagem que a gente está brincando, né? Tatuagem do bem, né? 50% depois de 6 meses tinham os mesmos péssimos hábitos que tinham anteriormente. Então, eu acho que isso é um dado muito importante que a gente precisa se atentar para saber qual o movimento que a gente precisa fazer exatamente para tentar modificar uma estatística triste, né? Não sei qual a opinião do Pedro nesse aspecto, mas e das intervenções que a gente faz na hemodinâmica ou dos infartos, principalmente, o que a gente observa? O contrato, quando eles saem do hospital, é um contrato que parece assim, até que a morte, né? Então, mas isso não é verdade. As pessoas rompem, rasgam esses acordos, esses contratos, muitas vezes mais precocemente do que a gente imagina. Eu acho que esse é um grande capital de perda, né? Porque você ter oportunidade de passar pela quase morte, porque eu sempre Ele recebeu um recado. Ele recebeu um recado. Quem tem infarto é como se você passasse pela quase morte. A pessoa tem a possibilidade de ressignificar histórias, vida, de reconstruir, e muitas vezes a gente vê que ela parece que joga ou abandona ou descarta isso. Para mim, eu tenho certeza para o Pedro, eu quero que o Pedro faça esse comentário também, é extremamente triste, extremamente triste. E eu aproveito para contar essa felicidade que tive essa semana, um jovem que teve infarto com 33 anos, né? 33 pós-crossfit, saiu do crossfit com dor, sintoma, deu entrada, chegou na unidade coronária nossa, teve uma parada cardíaca, foi revertido, levamos esse jovem para hemodinâmica, foi feito depois cateterismo, angioplastia, foi resgatado, e essa semana encontrei com esse jovem treinando na academia super bem. Isso não
tem um prazer, uma alegria pra Que gente, fantástico. né? Fantástico isso, né? Vamos ter que voltar nesse assunto, né? Mas eu queria escutar... Fala, Pedro. e Não, aí? acho que você tá numa linha bacana aí. Tá. Não, é só fazendo gancho com isso que vocês tinham falado. Porque o contrário é verdadeiro, né? A gente fica muito feliz quando o paciente ele pega essa oportunidade e realmente muda de vida. E isso acontece muito, né? A gente vê, tem muita gente que, né, tem paciente até que dá a data do segundo nascimento, né? O primeiro nascimento Sim. foi... Aliás, ele foi me chamar e a gente fez até um registro. Estamos comemorando 2 anos. 2 anos. Estamos comemorando 2 anos. Então, você é como se você tivesse... E foi isso que é interessante, Pedro, porque a gente celebrou 2 anos de vida. Perfeito. Poxa, é um negócio que, assim, toca a gente no fundo da alma, Sim, né? Essa possibilidade. Isso é muito Esse legal. camarada entendeu. E, por outro lado, você pega pacientes idosos, por exemplo, com 80, 90 anos. Cada dia a gente trata de pacientes mais jovens e mais idosos, né? Aquela meia-idade, ela ficou, né, já está estabelecido, limbo, mas a né? gente pega hoje pacientes mais jovens, por exemplo, eu tenho pacientes com infarto, já tive tratado com 19 anos, e tenho pacientes com infarto tratados, a mais idosa, com 102 anos. Com cognitiva, atividade, a mulher passou 15 dias, apareceu com uma mala e ia pegar o ônibus para ir embora para Goiânia. Então, são histórias que a gente vai guardando ao longo da nossa jornada. Mas quando você vê que tanto esse jovem entendeu, quanto a outra senhora de 100 anos, 102 anos, 80 anos, 90 anos, elas entenderam também, é muito bacana isso, né? É muito bacana isso. Humberto, eu fiquei curioso sobre esse jovem de 33 anos, porque eu acho que tem muito a ver com o público que a gente conversa, e aí eu fiquei preocupado da seguinte maneira: que tipo de sintoma ele tinha que ele não deu atenção? O que estava acontecendo com ele para uma pessoa que está fazendo crossfit? Porque você imagina, quantas pessoas não fazem nada? Olha o risco que eles têm. Agora, um jovem que está fazendo crossfit, que teoricamente está com uma condição física melhor, que tipo de sintoma ele não deu atenção para chegar nesse ponto? Nessa faixa de idade, Gustavo, não tem sintoma. Sério? É súbito. Não tem sintoma, Pode não tem aviso, nem sobreaviso, né? Existe, obviamente, componente genético nisso, mas normalmente nessa fase de idade, nessa faixa de idade, não tem sintoma de alerta. Diferente dos pacientes de meia idade ou de idade mais avançada, que muitas vezes eles vão tendo algum sinal, né, Pedro? O que você acha isso? Absolutamente, é isso, né? Às vezes a gente vê hoje... Mas aí eu não tô falando com dados, tá? Eu não tenho dados para passar, mas eu acho que isso aí é uma coisa, é um consenso muito grande. A gente vê cada vez mais pacientes mais jovens infartando, tá? Isso a gente atribui a várias causas. O uso de hormônio indiscriminado que tem hoje em dia e as falácias que ficam em cima disso, né? Você tem uma alimentação, você tem... Ao mesmo tempo que você tem, que é o que a gente estava falando, você tem uma sociedade hoje que culturalmente está tentando fazer mais exercício, você tem também na corrente contrária uma sociedade onde quer pular etapas. E o sedentarismo ele é muito bem-vindo, né? O cara liga e pede um iFood, o cara trabalha de home office, então são condições que propiciam a isso, né? Dentro dessa colocação do Pedro, não cortando, você continua, Pedro, perfeito. Mas eu tive agora, a gente passou o final do ano na Itália, eu fiquei assustado com a quantidade de tabagismo, de fumante. Impressionante. Eu fiquei assustado, e com o vape... Viu? E eu fui olhar, agora o aparelho novo de vape parecia um celular assim sofisticado. Ele te dá aquilo que você gosta, né? Então assim, eu fiquei assustado, Pedro, agora na Itália, com a quantidade de fumante e principalmente o vape, né? Em pessoas jovens. E assim, é assustador. É óbvio que isso vai ter impacto. Essas pessoas não vão envelhecer com qualidade. E você vai aumentar exponencialmente câncer, infarto, AVC e por aí afora. Professor, né? Olha só, eu fiquei um tempo na Itália, né? Estudei ali um breve período, mas fiquei um tempo lá. E aí eu ficava em um hospital e era amigo dos outros residentes de cardiologia, que tinham mais ou menos a minha idade e tal.
E eu lembro disso, todo dia, assim, dava umas 10, 10h30 da manhã, eles desciam pra fumar. Eu descia com ele, eu não fumava, tá? Eu nunca fumei. Não, de verdade. Mas é que eu lembro, a gente descia pra bater o papo, né? O fumódromo que vira. Então descia, tinha vape, eles pegavam vape, ficavam fumando e batendo papo, e tinha os que fumam. Mas assim, é o que você falou, a Itália não sei, no meu ver também era uma coisa que eu não vejo no meu dia a dia aqui. Sim, mas lá eu acho via que muito. aqui aparentemente é menos, mas como a gente importa a cultura do mundo inteiro, né? Sim. É questão de tempo, eu acho, né? Mas parece que isso. E é interessante porque existe esse novo olhar da indústria, né? E então a indústria vai tentando maquiar o mal e vai colocando aí outras possibilidades. Então aquele cigarro de papel, ele vai adquirindo, como tudo, vai tendo um upgrade aí, né, de mudança, de comportamento. Inclusive, quando a gente vê lá, parece que é exatamente voltando aquele glamour social, né? Isso é complicadíssimo. De você ter o aparelho, eu não consigo. o teu aparelho do ponto de vista estético, ele foi desenhado diferente. O Juan tá concordando com a gente. Né? O aparelho, ele foi... Aliás, o Juan podia falar como é que é aqui na Exalc, né, Juan? Mas a gente não vai... Não vamos deixar ele na fogueira. Não vamos deixar na fogueira. Não mas, na fogueira. Viu, do ponto de vista de design, eu fiquei encantado com o design do vape. Do aparelho lá, fiquei encantado porque o próprio design ele vai trazendo um glamour social como tinha no teu tempo. Eu não peguei essa época, eu sou mais novo, o Pedro nem ouviu falar da época do Marlboro, né, do cowboy e tal, da relação social, como que isso era interessante, como é que a pessoa, quer dizer, o cara era indústria o cara, publicitária, né? Indústria publicitária. Então eles já pegaram esse nicho, exatamente a indústria do tabaco, mas isso é outra gravação. Tá? Só tô vamos deixar isso. Como chamava aquele cara do faroeste bonitão? O do Marlboro, é isso, não? Caramba, me fugiu o nome agora, mas é. Mas... Clint Eastwood. Nossa, quantos anos você tem? Aí, garoto! Quantos anos você tem? 22? Eles contaram pra ele. O cara é novo. O Gustavo entendeu isso. Eu também fiquei sabendo agora, viu? Muito obrigado. Mas, e uma observação, tá? Eu tenho uma memória do meu pai e minha mãe, quando eu era pequenininho, eu lembro deles fumando. Eu lembro do cigarro, eu lembro do cinzeiro na sala. E não lembro do meu pai, por exemplo, fazendo atividade física. Olha só como que as coisas são. Meu pai é transplantado e fuma que nem uma chaminé. Meu pai, Gustavo, chegou... Casa de ferreiro, meu amigo. Você tá falando sério? Opa, ele não escuta o filho? Não, mas eu já desisti. Verdade. Existem algumas batalhas que você escolhe travar. Conte mais sobre isso. Dentro de casa você não conseguiu? Não dá mais. Mas sabe outra coisa que é interessante? Não, em casa, cara, já passei. Eu acho que tem um aspecto cultural, né, Pedro? Eu acho que a gente precisa entender isso. Eu acho que tem um aspecto cultural, existe um aspecto de dependência química, muito não grande. É uma coisa tão simples. de não largar. Viu? Se você acha que é falta de vergonha hábitos, na cara, né? Isso não é verdade. Não é então verdade. preciso tirar essa história de falta de vergonha na cara. E também falta de vergonha na cara que a gente acha, às vezes, para a pessoa perder peso. Vou aproveitar esse gancho. Também não é falta de vergonha na cara. O problema é muito mais estrutural. Professor, vou ter que mas fazer... isso é outra gravação, Gustavo. Mais uma, já marquei duas. Mas eu vou te falar, isso aí que você falou de vergonha na cara, olha só, vou fazer o gancho para isso. A gente entra puxando para nossa conversa inicial no grande problema do etarismo, né? Etarismo? Etarismo. Eu vou chegar lá, mas eu só quero fazer mais um adendo antes, que isso que o senhor estava falando de fumar, de status social. Caramba, é muito difícil, e o Juan pode concordar com a gente aqui ou não, mas assim... Você ir numa roda de amigos hoje e, poxa, eu não tô bebendo. Pega mal. Sim. No momento que você fica meio desconfortável. Pô, todo mundo tá tomando uma cerveja. Pô, mas você não vai tomar uma cervejinha e tal? Putz, e você se sente até deslocado. É o ambiente. Dá uma cervejinha aí. É o ambiente. Porque senão você não tá inserido naquela turma corretamente, né? Pô, Pedro é o careta que vai tomar água. Mas, enfim... E nós somos seres de bando, né? É a mesma coisa para bebida alcoólica, é a mesma coisa para um monte de coisa. Não adianta. Isso aí é o ambiente. Drogas ilícitas. É o ambiente que você anda. Sim, com certeza. Essa questão do ambiente, vou dar um exemplo, tá? A gente tem um grupo de amigos que a gente corre de sábado de manhã. Esse grupo de amigos já conversa para que na sexta, se vai ter rolê, se vai ter alguma saída, o pessoal já está preocupado em voltar cedo. O pessoal está preocupado com o que vai comer
para não estragar o treino do sábado de manhã. Olha a discussão do grupo. Se fosse há alguns anos atrás, a nossa discussão era... Né? Não teria, não. A discussão seria quem que vai cair primeiro, de bêbado, quem que vai levar quem no carro embora. Essa era a discussão. Não, a nossa preocupação hoje. Então, pegando o gancho de vocês dois, é ambiente. Como que o ambiente dentro disso, que a gente precisa desconstruir uma ideia, Gustavo, se você me permite, aproveitando esse gancho aí, a gente precisa desconstruir a ideia que isso aqui é reduzir, é diminuir a qualidade de vida. É exatamente o contrário. O que essa conversa da gente disciplinar sexta-feira está trazendo para a gente é um aumento exponencial da liberdade e principalmente da liberdade imediata de curto, médio e longo prazo. Isso é fantástico, porque muitas vezes as pessoas vão olhar isso como esse cuidado para o sábado, aproveitando essa corrida do sábado, como, poxa, esse cara não está vivendo. É o contrário, esse cara está vivendo muito. E a gente precisa desconstruir exatamente essa ideia de que essa liberdade ela está sendo tolhida. Não, essa liberdade ela está sendo amplificada, ela está sendo ampliada, ela está sendo qualificada. Porque esse discurso de que esse cara que vai correr, vou voltar e vou ser repetitivo, porque eu estou cansado de ouvir isso. Essa história de falar que essa pessoa que vai correr, aproveitando o Gustavo com o grupo de corrida, acompanhe lá, hashtag 50 bem, fica a dica. Não posso deixar de falar, né? Mas que essa pessoa está qualificando a sexta-feira dela e expandindo o horizonte de possibilidade no sábado e também a curto, médio e longo prazo é extraordinário. É extraordinário. Isso. Então, às vezes, a gente tem um problema de linguagem. A gente tem uma linguagem que é reducionista e a gente precisa antes corrigir a linguagem, porque essa linguagem ou ela diminui ou ela expande as nossas possibilidades. Então, correção de linguagem eu acho que deveria ser um problema primário para a gente poder resolver. O que você acha, Pedro? Não, eu concordo com tudo. E o que eu estava falando previamente do etarismo é o seguinte, a gente realmente tem um preconceito social contra o envelhecimento. Sim. Né? Existe isso. Esse enaltecimento da juventude como uma fase da vida, a fase áurea da vida. Potente, né? Potente. Como se o envelhecimento se perdesse a potência. Exato. Desculpa, mais uma vez. Não, perfeito. É mentira. Envelhecer não é perda de potência. O Pedrão vai contar o resto da história agora. Aí, Pedrão. Gustavo, estamos puxando pro lado errado? Não, agora você pegou... Já vai fazer ele ficou vermelho. Envelhecer é ganho de potência. Agora. Conte essa história, Pedro. Conta essa história, Pedrão. Ué, vocês que estão falando? Não sei. Não, peraí. Energia. Chama de energia. A gente reproduz esse conceito sem perceber muitas vezes, né? A gente reproduz esse conceito sem perceber. Mas eu acho que é isso. A gente precisa entender, então, de novo, na etiologia da palavra, o etarismo é esse preconceito contra o envelhecimento e a gente precisa entender que as fases... E detalhe, só puxando mais um detalhe. Hoje, os 50 são os antigos 30, né? Então, a pessoa que tem 50 anos hoje... eu lembro do meu... Eu tenho muito isso característico, assim. Meu avô, quando eu olhava meu avô, quando eu era moleque, eu olhava ele um senhorzinho e tal. Hoje eu vejo meu pai... É que meu pai é o fumante, né? Mas vamos lá. Eu vejo... Desculpa, amigos. Vamos lá. Eu vejo vocês talvez como quem pudesse. Tamo bem, Alberto. Bate aqui. Se vocês tivessem... Albertão, aqui, se vocês tivessem tido um filho muito novo, vocês teriam idade para ser meus pais? Se vocês tivessem pulado... Corta isso aí, Juan. Corta isso aí. Juan, ele perdeu a linha. O que é isso? Perdeu a linha. Juan, faz isso. Viu? Não tem corte. Eu vou fazer um comentário. Mas pessoas muito bem, é isso que eu quero dizer. É uma outra visão. Pelo amor de Deus, eu não sei se eu ouvi. Mas é uma outra visão. Chegar bem, né? Eu acho que bacana essa colocação do Pedro. E quando eu trago aqui a ideia de potência, é exatamente de possibilidade. Então, eu acho que assim, envelhecer hoje de maneira qualificada e principalmente intencional, porque intenção é fundamental, seja no trabalho, nas relações e tal, outra conversa que a gente pode deixar para outra hora, mas ser intencional no envelhecimento, você modifica a história. Isso te dá potência para as diversas outras atividades
próprias da idade que Perfeito. você vai viver aí, 80, 90 anos. Eu, por exemplo, tinha paciente no consultório, tenho paciente no consultório que fazia a universidade da terceira idade com 80 anos. Sabe? Então, eu vejo isso exatamente potência dentro desse universo de possibilidade. Tinha essa universidade aqui em Piracicaba, né? Sim, ela era aluna Se da eu não me engano, minha mãe participava de algum... Isso, era na Unimep, a minha mãe e ela era participava de algumas aulas. matriculada nessa universidade da terceira Olha como idade. que projetos desse Isso poderiam... é extraordinário. Então, quer dizer, eu acho que a gente tem possibilidades em determinada idade que só será possível naquela idade. Mas para isso você precisa se preparar em outras idades, incluindo aos 32, sim, incluindo aos 49, incluindo aos 50 e poucos. Tem que falar a idade. 50 e poucos não existe, mas eu entendi o que o Pedro quis dizer. E é o etarismo, eu entendi, não estou chateado. É o etarismo a gente ficar chateado por isso. Não, porque sabe por quê? Eu tô fazendo uma colocação positiva. Sim, interessante. A gente precisa quebrar esse etarismo, né, Pedro? Dentro dessa proposta. Sim, claro. E o que as empresas estão vendo, Gustavo? Você que vem do mundo corporativo aí, principalmente na e-cliente, com a tua prestação de excelência de serviço, o que a gente está vendo? As empresas perceberam que contratar alguém de meia idade, fazer uma mistura com os mais jovens, é o melhor modelo que você pode, é o melhor modelo que você tem. Mas, principalmente, o que precisa, a gente precisa ficar atento? A pessoa de meia idade, a pessoa de 50 anos, 50 a mais, a gente só precisa perceber se ela tem uma característica que eu gosto muito, eu acho que é extremamente importante, que é o lifelong learning, a capacidade de aprendizagem contínua. Então, quando você desenvolve ou tem isso, essa capacidade de ser permeável, poroso a novos conhecimentos, a novos desafios, essa pessoa com 50, 60 ou 70 anos, ela tem capacidade de conviver com o Juan. Porque se essa pessoa não tem essa mentalidade do lifelong learning, que é esse aprendizado de vida contínuo, ela não vai ter condição de conviver com o Juan. Por causa então, eu acho que essa capacidade ela vai ser determinante exatamente para poder estabelecer uma linguagem que não é nem a linguagem antiga, nem a linguagem nova, mas uma linguagem que se soma e que produz isso um resultado exponencial e cria ambientes extremamente qualificados e saudáveis dentro do universo corporativo. E a gente está falando de saúde, nós estamos falando do vivendo melhor com 50 anos. A gente não está fugindo do tema. Não, professor, tá na linha. Não, faz sentido total. E isso aí me lembrou uma passagem. Outro dia eu estava no elevador assim, e aí entrou um moleque, devia ter uns 18, 19 anos, e tinha um senhor, e aí aquele silêncio constrangedor do elevador de sempre, tá chovendo, tá foda. Mas foi exatamente, né? O senhorzinho falou, tá quente, né? E aí o menino respondeu, né? E aí eu fiquei pensando, olha, é o que você falou, exatamente o que você falou, que ele poderia muito bem também... prolongar o assunto. Ter virado e falar assim, putz, mas ia ser bom se tivesse uma chuvinha, hein? Prolongar o assunto. Exatamente. Porque assim, por exemplo, nesse exemplo, nessa situação, esse garoto, ele tá partindo do pressuposto que o outro não vai ter nada pra somar pra ele. Boa. E é muito ao contrário disso, na verdade. Se ele sentasse 5 minutos e falasse assim, viu, o senhor tem 5 minutos? Senta aqui. O que o senhor acha de, sei lá, qualquer coisa? Trocar, ele ia ter uma aula. Pô, isso aí dá um podcast só sobre isso. Você tocou num ponto, Pedro, muito bacana, que a gente experimentou esse final de semana. Esse final de semana... Eu e a Renata, nós estávamos viajando para Minas. Gonçalves. Comemos torresmo. Não, corta aí, Juan. Não, a questão não é comer torresmo, é você não você nada para cá. É verdade. O seu amigo. Porque você foi, vou fazer uma parte, você passou num bar lá, me mostrou uma panceta, uma estufa de panceta, mas não é isso que eu quero chegar. Você sabe o que aconteceu? A gente sentou com o ex-prefeito de Gonçalves, Minas, eu e a Renata. Esse cara, ele não contou uma história, ele encharcou os nossos pés de história e a gente chegou no final, depois de 2 horas de conversa, eu e a Renata viramos para ele, só dá um conselho, Pedro, só dá um conselho para mim, na minha idade, e dá um conselho para a Renata na idade dela, para a gente levar daqui como mensagem final. Foi um show. É isso. Professor, então, assim, foi muito incrível. bacana e a gente precisa começar a perceber hoje
que há uma horizontalidade nas relações. Não existe uma verticalidade no sentido de respeito. O cara mais velho, então existe essa hierarquia. Mas agora, se a gente começar a entender que há uma horizontalidade, que aquilo que você tem, você faz com que eu me organize, me prepare, seja mais intencional, é extremamente importante isso. Ontem eu vi um vídeo que vai muito de isso é saúde. Só para reforçar que nós não fugimos em nenhum tempo do tema. Nós estamos falando de viver melhor aos 50 ou 50 mais. Mas a gente precisa abrir os olhos para essas perspectivas e para aumentar o nosso repertório, né? Sim. É isso, Pedro. Sim, Vai lá, desculpa, Imagina, é isso que o senhor estava falando do senhor e da sua esposa sentarem a Rê, né, e falarem para ele, pô, dá um conselho pra gente, me remeteu uma frase que eu vi ontem, eu até compartilhei ela, não é minha de forma alguma, mas achei muito bonita, foi uma frase que eu vi ontem, que é uma psicanalista, ela começa a fala assim, ninguém que é superficial tem relações profundas. E aí eu achei incrível, eu achei de uma sensibilidade muito grande. E aí ela vem com a segunda frase e fala assim, que ela remete também a uma citação, ela fala, que ninguém passe por mim sem levar nada. E é isso aí, é um negócio do elevador. Fantástico. É um negócio do ex-prefeito. Mas acho que tem tudo a ver. A gente poder explorar a vida ao máximo justamente agora nessa fase. Sim. Tirar o máximo dela. Meus queridos, a gente está com o tempo já... Passamos de 1 hora. Você viu como que você não percebe. Já vai com a 1h10 já de podcast. Eu queria que vocês, para fechar, para a gente poder finalizar, pudessem compartilhar uma mensagem com nossos ouvintes, quem está escutando no podcast, quem está fazendo agora uma atividade física, ouvindo a gente, para justamente incentivá-los a continuar com essas atividades, porque no meu ponto de vista é assim, não é algo que você tem um retorno rápido, é algo que é demorado, e às vezes as pessoas desistem e elas desanimam. Que mensagens vocês podiam compartilhar com essas pessoas para elas não desanimarem? Olá, Pedrão. Jogou bom. Você é o cara. Não, você é o cara. Não, eu acho que o que você falou é aquela coisa, né? Se a gente planta arroz hoje, a gente vai colher arroz amanhã. Então, o dia de amanhã, ele tá intimamente ligado com o que a gente tá plantando hoje. Perfeito. Eu acho que para essa idade, ou para qualquer idade, eu acho que são 3 dimensões do ser humano que são extremamente importantes. Corpo, que é o autocuidado, isso chama-se responsabilidade. A gente recebe de graça e precisa ser responsável. Ninguém entrega um carro batido de um amigo que te emprestou. A gente não entrega o nosso corpo de qualquer jeito de um corpo que a gente recebeu de Deus. Então eu acho que a responsabilidade, isso passa pela alimentação, por qualificar as conversas, qualificar as relações, a atividade física. Então eu acho que é muito importante. A segunda coisa, a gente precisa olhar para a nossa alma, para as nossas emoções, acolher, ressignificar, eventualmente buscar ajuda para a gente lidar com o nosso cotidiano e com as nossas histórias que muitas vezes a gente não digeriu até hoje. Perdão e gratidão são 2 virtudes capitais. Perfeito. Quem não perdoa e quem não é grato, adoecimento é caminho provável. E terceiro, a espiritualidade, não religiosidade. A conexão e a transcendência com Deus é o maior capital que a gente tem de possibilidade de mudança e não de autoajuda, mas ajuda do alto para a transformação das nossas rotinas e para que a gente possa ter a possibilidade de facilitar. Eu preciso fazer 3 movimentos. Vertical, preciso olhar para o alto. Um movimento, eu preciso me olhar à luz do meu olhar para o alto e preciso olhar para o outro para saber o que eu posso contribuir. A partir de 50 anos, a gente tem uma obrigação dada. Como eu vou contribuir para que a vida do outro seja diferente ou crie novas possibilidades? Eu acho que seria... Contribuir. Então, você está contribuindo com 50 bem, eu procuro contribuir naquilo que eu faço e o Pedro, com certeza, consegue contribuir naquilo que ele faz. Então, a data dos 50, para resumir, que eu já falei muito, é contribuição. Se você não contribuir para a mudança
eu acho que a gente precisa repensar o que nós estamos fazendo. Todo mundo tem uma parcela de contribuição. Todo mundo pode contribuir com um pouquinho. E eu acho que, inclusive, fazendo um gancho, a questão da internet e do Instagram, principalmente, ele cria canais novos para isso. Então, quando a gente posta uma atividade física, a gente tem o intuito de incentivar outras pessoas. Eu estou contribuindo um pouquinho. Tenho absoluta convicção disso. Eu vejo dessa grande forma. Contribuição. Eu vejo dessa forma, porque tem muitas pessoas que criticam, tem muitas pessoas que não entram na internet por medo de serem julgadas, mas eu admiro quem tem coragem de compartilhar, de contar, de poder contar histórias, de poder contribuir com o outro. E a internet nos ajuda muito disso. Eu queria agradecer de coração vocês dois. Sempre eu acho que aprendizado grande. Eu acho que esse bate-papo foi fantástico. E eu queria contar para vocês o seguinte: o podcast 50 Bem, ele tem um objetivo, mas esse aqui ele foi especial porque ele já é um embrião de um outro podcast que a gente quer construir com essas duas feras aqui. Então, de tudo que a gente conversou, se você tem alguma pergunta, se você quer que algum tema seja aprofundado, ponha nos comentários. É fundamental a sua interação, porque isso aqui é o embrião para um outro projeto que a gente está desenvolvendo junto com o Dr. Humberto, junto com o Pedro, para poder contribuir de outras formas. O podcast 50 Bem sim continua sem nenhum problema, porque ele tem um perfil, mas a ideia é que com o Pedro e com o Humberto, a gente consiga criar um novo canal de comunicação para conversar sobre outras coisas de uma forma mais leve, assuntos mais aprofundados também, se for necessário, mas é um piloto, é um embrião para a gente começar uma coisa nova. Meus queridos, fico muito grato. Prazer. E daqui a pouco a gente está no pastel. Juan, obrigado de novo pela sua ajuda. Obrigado, Juan. Pessoal, fica aqui o meu abraço para todo mundo. Não esquece de dar aquele like, de seguir a gente no canal. E a gente também se vê aí no Instagram. Um abraço.